Boa noite, igreja. Eu os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para te agradecer por mais esse momento, Senhor, para que nós venhamos aqui, Pai, através do teu poder e da tua vontade, exercer aquilo que o Senhor nos confiasse em minhas mãos, Senhor. Obrigado, papai querido. Toma, Senhor, e dá ordem aos seus anjos para comigo estar, que coloque os seus anjos ao redor de toda esta casa, para que tua serva não seja atingida por nenhuma seta vinda do inferno, por Satanás e seus demônios. Toma, Senhor, a minha vida, me revestindo de toda a armadura, papai querido, e me escondendo, Senhor Deus, no esconderijo do Onipotente, porque sei que tu me guarda em todos os momentos de minha vida, Senhor. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toma-me nas tuas mãos, Pai, e assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, aleluia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui estamos diante aqui, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, porque teve uma moça que ela pegou e mandou uma mensagem para que pudéssemos estar gravando, falando sobre um tema que seria sobre videntes, cartomância e necromancia, enfim, sobre todas as obras de adivinhações, feiticeiros e feitiçarias. Então, aqui através de ti, Pai, pedindo a sua permissão, vim abordar esse tema para que nós venhamos aprender contigo, que não venha a palavra de mim mesma, mas palavra de teu trono, para que nós possamos realizar esse trabalho no nome santo do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia, Jesus lindo. Obrigada, papai querido. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte, e que nós venhamos aqui obter a tua graça e o teu poder no nome de Jesus. Então, aqui a palavra, ela vem nos dizer no livro de Miqueias, capítulo 3, versos 11. Então, aqui o Senhor, ele vem falando assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Olha só. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha aí, Jesus. Então, quando o Senhor ele vem nos falando nessa palavra, veja bem o que ele fala, que é o juízo contra os falsos profetas, que são pessoas que são adivinhadores, usam o púlpito, usam a igreja para poder estar passando adivinhações, passando ali obra de feitiçaria, como se fossem uns videntes, para dizer a você, porque eles emprestam seus ouvidos a Satanás e seus demônios para que faça tais obras para tais pessoas que vão ali, porque ele analisa você, ele me analisa, ele nos analisa, então vê a sua necessidade, porque o pastor, a pastora, enfim, o profeta, ele é um psicólogo, ele olha, vê a sua tristeza, vê o seu semblante, ele vê que não está bem, então ele joga, ele começa a jogar determinadas coisas, você cai, aí você começa a dizer a ele. Assim são os feiticeiros, são aqueles que usam a necromância para poder fazer adivinhações, para poder evidência. Por quê? Porque eles utilizam de demônios que vêm soprar no ouvido deles aquilo que você está precisando, aquilo que você está passando, aquilo que você está necessitando. Ninguém vem de lá sabendo. Não, se não é o Senhor, porque Satanás e seus demônios, eles não foi dado poder a eles para ver e ler pensamento de ninguém. Esse negócio de, o adivinho, porque a pessoa leu a carta, olha porque a pessoa fez isso, é tudo demônio que vai lá, fuça no seu lixo, procura saber da sua vida, aí um vai falando para o outro, porque ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Então, e assim está dentro das igrejas,
falsos pastores, falsos pastoras, falsos profetas, usando a necromancia para poder fazer adivinhações na sua vida. Aí você vai lá, você dá oferta, você dá dízimo, você faz isso, você entra na campanha, você faz aquilo outro, porque é um tal de quando não, enche a boca de água, gospe dentro da boca da pessoa para dizer que tá dando som. Que palhaçada é essa? Que marmota é essa? Isso daí em muitos lugares a gente vê dentro de centros, porque eu passei isso, porque quantas vezes ali um espírito imundo mastigava determinada coisa e depois tinha que colocar na boca da gente para que a gente viesse comer. Era onde que ali, diante de todas aquelas coisas, eu arrumava muita encrenca dentro dos terreiros, porque eu não comia, falava que não ia pegar, que eu não ia, que eu não. Então, era aquela coisa, porque então eles falavam para mim que eu era teimosa, que eu era isso, que eu era aquilo, e eu fui colocada para tomar conta do quê? De toda ali aquela parte dos ebás, disso, aquilo outro. Por quê? Porque eu ia para cima, não queria saber quem era, quem não era. Você tá me entendendo? Então tinha isso, porque isso daí que tinha em mim já era um chamado de Deus, já era um escolhimento do Senhor. Então eu dizia que eu não ia fazer tais coisas. Então, e até hoje eu sou assim, porque são pessoas que são imundas, pessoas que são mentirosas, pessoas que usam da tua fraqueza para poder aproveitar de você, aproveitar de mim. Só que de mim não aproveita não, porque eu não dou moleza. Pode falar que eu sou bocuda, pode falar que eu sou malcriada, pode falar que eu sou... Não quero nem saber. Você tá me entendendo? Mas eu vou para cima mesmo, que são demônios, falsos profetas, que estão aí surrupiando as pessoas, aproveitando e matando as almas. Ao invés de trazê-las para Cristo, eles estão matando-as. Principalmente quando está feridas, em vez de eles levantar, eles acabam de matá-las. Então tá dessa maneira a igreja, tá dessa maneira os falsos profetas. Temos que nos policiar e temos que nos vigiar. Então a Bíblia vem falando disso em Miqueias 3:11, dos falsos profetas. Então aí, as igrejas estão cheias, sabe, de surrupiadores, surrupiadoras, pessoas que cobram para orar para uma pessoa, que cobram para fazer visita em suas casas, para poder fazer uns trabalhos, cobram. É uma vergonha. Está o evangelho do Senhor. Está uma vergonha, mas não é o Senhor que é uma vergonha, é aqueles que se diz ser seguidores de Cristo, estão envergonhando e emporcalhando, são verdadeiros porcos e fazendo dos altares um chiqueiro. Então é isso. Então aqui é assim, porque falsos profetas eles fazem isso, não passam de porcos, não passam de porcos. Você está me entendendo? Cheio de espíritos imundos. Foi por isso que Jesus, ele quando enviou aqueles demônios, 6.000 demônios, ele mandou para os porcos. Eles estão todos aí, em cima dos altares, pregando a palavra, mandando coisas erradas para você, te extorquindo, te lesando, te enganando, e ainda você vai como bêbado diante deles, ainda comendo do próprio vômito. É dessa maneira. Então aqui o Senhor ele fala no livro de Miqueias, mas aí, como eu fiz uma sequência aqui para que nós possamos ir adiante, então ele vem falando que são o quê? Os adivinhos. Agora o adivinhador está no livro de Deuteronômio. Olha só, o adivinhador, eu deixei separado também, está no livro de Deuteronômio. Então, o que ele vem falando no livro de Deuteronômio 18:14, que ele fala: porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, ó Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa, viu? Então eles estão aí, os adivinhadores, eles estão aí extorquindo a igreja, dando uma aí de profeta, e não são profeta coisíssima nenhuma, não passam de surrupiadores sem vergonha, que estão enganando o povo, e o povo ainda cai na lábia desses mentirosos, falsos profetas enganadores, porque quando o Senhor vos fala, você sabe que é o Senhor que vos está falando, mas quando são adivinhadores, lobo-roubadores, eles estão aí, tudo em cima do altar, muitos deles estão aí, em cima dos altares, procurando defamar a igreja, defamar a palavra e denegrir o nome de Cristo. Jesus vai te pegar, pilantra, Jesus vai te pegar, porque você está enganando e está levando as almas
Qual matadouro? Estão as ovelhas indo para o matadouro, porque você está levando-as. Então Jesus vai te pegar. Tá pensando que vai passar em branco? Vai nada? Os olhos do Senhor não fecham, não cochila a sentinela. Os olhos dele não fecham, ele não dorme nem cochila. Ele está atentamente olhando os meus e os seus passos, os meus e os seus atos. Então, ele vai te pegar, ele vai me pegar. Então, aquilo que eu faço indignamente ao Senhor, eu serei cobrada. E aquilo que você também está fazendo, você será cobrado. Mas muitas pessoas que estão lá dentro da igreja sabem que está sendo enganado, mas tem pessoas que elas preferem serem enganadas. As pessoas vão lá, fazem campanha para poder pegar dinheiro dela. Ela sabe que está sendo isso, mas ela prefere dar. Porque eu falo para vocês assim, porque eu peço para as pessoas assim, do WhatsApp, do grupo, eu falo para vocês, olha gente, vocês ajudam a gente, nem se for com R$1, R$10 para as crianças, é uma luta para eu conseguir isso daí. Agora, se eu fosse surrupiadora, se eu fosse uma pessoa enganadora, que ficasse jogando profetada e adivinhações para você me dar R$1.000, você me dava. Porque a pessoa gosta de revelação. Por isso que quebra a cara. E você pensa, e num ponto, eu acho bem feito isso daí, sabe por quê? Porque são pessoas que ao invés de acreditar na palavra de Deus, acreditam nesses pilantras que estão em cima do altar, surrupiando você, tirando tudo de dentro da tua casa e deixando você no pó. Deixando você no poço da amargura. Mas você ainda vai lá e ainda paga para eles. Tá assim. Então, a pessoa queria saber o que é os adivinhos, o que está acontecendo? Tá aí. Jesus mandou eu falar. E eu vou falar. Então, e aqui no versículo, no capítulo, continuando no capítulo 18 e no versos 11, ele fala necromante, que é o necromante. Então, ele vem falando aqui no versículo 11, ó. Nem encantador, nem necromante, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Então ele vem falando aqui, ó, que não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoceiro, nem agoeiro, e nem feiticeiro, nem o encantador, nem necromante, nem mágico e nem quem consulte, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti, viu? Tá aí. Vai ser lançado fora. E ainda vai andando pro inferno. Tem essa. E dentro da igreja. Isso que é terrível. Dentro do ministério. Tem muitos ministérios fechando. Tem muitos ministérios aí, ó, fechando as portas, saindo, perdendo as ovelhas. Por quê? Por causa dessas marmotagens que tá dentro das igrejas, dentro dos ministérios. E aí eu falo, quem é você para falar das trevas? Quem sou eu para falar das trevas? Olha como estão os ministérios. Olha como que estão essas pessoas que se dizem servos de Deus. Uma vergonha. Uma vergonha. Por causa de dinheiros estão vendendo suas almas. Venderam as almas a Satanás por conta de dinheiro. Fica tudo aí em rede social para ganhar dinheiro. Fica naquela coisa, tal, tudo. Ô, gente, me segue, dá joinha, dá isso, dá coraçãozinho. Eu até parei com isso, que o Senhor me chamou a atenção. Que conversa é essa de você ficar... Eu falei, tá bom, Jesus, não tá mais aqui quem falou. Ele falou, fica com os perseguidores. Eu falei, tá bom, papai. Então parei de pedir seguidores, mas agora eu quero perseguidores. Ô, glória! Você tá me entendendo? Então é dessa maneira, porque estão tudo lá e faz aqueles vídeos rápidos, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo, tudo para ganhar o quê? Ibope, porque o YouTube, quanto mais visualizações, quanto mais 1000 seguidores, quanto mais isso, quanto mais aquilo, você ganha. Se a hora que eles lançar quem tem mais perseguidores, eu vou estourar dos 12. Vou estourar nos 12. Tem gente que pega até coisas que eu falo e vai lá e depois grava live, grava isso, grava aquilo, com coisas que eu falei, por os meus vídeos não tem muita visualização, a pessoa vai lá, fuça no meu lixo,
pega uma porção da minha lata de lixo e usa para poder dar ibope, porque eu já vi pessoas até falarem da maneira das coisas que eu falo. Aí eu fiquei olhando e falei, olha lá, Jesus, mas glória a Deus por isso, sabe? Mas então, se você se diz que tem unção, tem isso, tem aquilo, então vai lá e faça a sua criação. Você não tem que mexer no lixinho da mulher que é perseguida para você realizar os seus. Você tá me entendendo? Então é dessa maneira, é sinal que eu tenho unção, porque se eu não tivesse, ninguém tava mexendo no meu lixo para depois colocar dentro do caldeirão dele para postar em redes sociais, né? Para dizer que foi ele que fez. Olha aí, Jesus, né? É dessa maneira. Você tá me entendendo? Então são pessoas que não têm conteúdo, são pessoas que não têm azeite na botija e nem farinha na panela, porque se tivesse não vinha mexer no meu fogão, né? Para pegar da minha comida para depois pôr na mesa dela. É sinal que não tem, porque se tivesse não precisaria da minha farinha e nem do meu azeite, né? Já que eu não sou mulher de Deus, já que eu não sou isso, que eu não sou aquilo, como os muitos falam. Você tá me entendendo? Eu já fui taxada de feiticeira, de macumbeira, disso, aquilo, aquilo outro, que eu não sou liberta. Por quê? Porque eu vou pra cima de Satanás e o que eu tenho que falar, eu falo. Eu ando assim, eu nasci assim, eu não nasci assim, eu não vou ficar com a síndrome da Gabriela. Eu sou assim porque o Senhor falou, eu quero você com esse cabelo, quero você com esse brinco, com esse batom, é dessa maneira que eu te quero. Porque Deus falou, eu pego essas coisas loucas pra confundir aqueles que diz que são. Olha aí, Jesus, pega ela. Então é assim, dessa maneira que eu faço, entendeu? E eu não tô nem aí com quem diz e com quem não diz. O meu negócio é com Jesus, que é o nome dele que eu vi na Bíblia, que vai me levar até o Pai. Não foi o nome de Maria nem de Pedro, foi o de Jesus. Você tá me entendendo? Então o Senhor, ele fala nisso. Então aqui, quando ele vem falando da vidência, do vidente, ele fala aqui do vidente, ele vem falando em 1 Samuel, ele fala de 1 Samuel 9:9. Ele fala, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. O profeta se chamava vidente. Olha só. Aí ele fala assim, então disse Saul ao moço, dizes bem, anda, pois vamos, e foram-se à cidade onde estavam os homens de Deus. Porque os homens de Deus, antigamente, eles se usavam, que nem hoje, se você vai usar uma roda para poder realizar ali, que é o oráculo, tudo. O pessoal fala que é macumba. Não, isso é da macumba. Não é da macumba. Porque os profetas de antes e de hoje, eles estudavam, eles iam lá, eles oravam, porque como que eles iam saber? Eles falando com Deus. É dessa maneira. Então, o vidente, que é diferente do adivinhador. Tá me entendendo? O que é o vidente? É a visão. Você tem visão, Deus falou com você, Deus te mostrou. E Deus falou com você ali. Moisés, Deus falou face a face com Moisés. Deus se apresentou a Moisés. Tem muitas pessoas que hoje ele quer que Deus fala com ela cara a cara, face a face, e não consegue ouvir a Deus. Não tem evidência. Porque a evidência é isso. Agora, adivinhador é outra coisa, porque o adivinhador, veja bem, Paulo e Silas vinha vindo num caminho, ali vinha vindo uma mulher com aqueles sacerdotes de Baal que ganhavam dinheiro pelas suas adivinhações. Quando ela viu Paulo e Silas, ela disse que diante dela vinha vindo quem? Paulo. E ela começou, o demônio que estava falando na boca dela, começou a dizer quem era Paulo. Olha aí, Jesus. Ele começou a dizer quem era Paulo. Paulo, na hora, repreendeu aquele demônio. Sai dela agora. E aí Paulo e Silas foram presos porque ele repreendeu o demônio que falava na boca daquela mulher, que era o espírito de adivinhação, que é esses espíritos que você joga tarô, você joga abuso, você joga cartas, faz isso, faz aquilo. É um espírito de adivinhação que vem soprar sobre você. Então aquele espírito invoca você, você é invocado por esse espírito de adivinhação e você começa a falar as coisas para a pessoa, por quê?
Para você ter aquela adivinhação, é porque um espírito que estava lá embaixo correu, contou para esse contou para esse que está incorporado em você, está soprando o que está acontecendo. Porque você pode reparar, porque se o espírito realmente, ele tinha o saber dele próprio sobre a tua vida e a minha vida, ele estaria diante de você falando tudo ali para você. Pode reparar que ele fala, ele dá um tempo e aí ele volta a falar com você. Pode reparar. Pode olhar, porque nós já fomos do mundo, eu fui do mundo, eu era da macumba, eu era da magia, então ele ficava, por quê? Porque ele precisava saber o que estava vindo para poder dizer de outras pessoas, então tá lá, circulando, porque ele não dorme, ele não descansa, porque ele fica diretamente te policiando para saber o que você faz, onde você foi, a única coisa que ele não sabe é o seu pensamento, ele só vai saber o que você fala. Por quê? Ele pode ser adivinha, mas não foi dado a ele o poder de ler pensamento. Agora veja o vidente. Veja o vidente. Aquela mulher, com aquele espírito de adivinhação, ela falou de Paulo porque ela sabia o que Paulo fazia. Mas e o que Paulo pensava? Ela falou? Hã? Ela sabia que Paulo podia repreender o que estava falando na boca dela? Aquele demônio sabia? Sabia nada. Ele não sabia que Paulo podia repreender o que estava falando na boca dela. Ele não sabia que ele podia ser repreendido por Paulo. Você está me entendendo? Então tem coisas que você fala e Satanás e seus demônios sabem porque você falou. Então está na hora de você fechar essa sua boca, parar de falar as coisas. Você não tem que ficar falando para pastor, para isso, para aquilo. Vai falar para Jesus, vai chorar dos pés dele. Eu vou chorar dos pés do Senhor. Senhor, eu estou precisando de certas coisas. Deus está vendo a luta, eu estou passando uma luta, estou correndo para lá e para cá. Não estou parando, tal, e vou ali, vou lá, vou acolá, vou tal, tudo, porque eu preciso realizar essa obra aí que Deus colocou nas minhas mãos. Agora eu vou ficar aí, falando isso, falando aquilo. Não, eu já falei com o Senhor, eu sei que Ele vai entrar com providência. Ele vai entrar, porque Ele não vai me envergonhar. Ele vai entrar com providência. Ele sabe o zelo que eu tenho pela obra. Então ele não vai me envergonhar. Mas você acha que eu vou ficar falando, vou ficar ali, ai, sabe, epa, eu tenho um pai. Eita, eu tenho um pai. Não tenho comédia, né? Eu tenho um pai. Você tá me entendendo? Eu tenho um pai. É um pai que toma toda a terra. Tem o poder de tudo. É esse pai que eu tenho. Você tá me entendendo? Então, se você também deve ter esse pai. Então, se você tem, é nos pés dele que você tem que ir lá. Vai lá, se dobra lá. Sabe? Rasga tuas vestes, raspa a sua cabeça. A minha já tá raspada. Só tirar a lace já era. Só rasga as vestes. Vai lá, se dobra, se prostra. Ei, é pra ele que você tem que chorar. Tem que ficar chorando pra babar ovo, não. Pra esses cartomantes aí, sem vergonha, de araque, que tá em cima de altar aí, pra querer saber da tua vida, pra depois vem com eis que te digo. Cai fora. Você tá me entendendo? Começa a acordar. Não tô dizendo de todos, mas o que tem mais uma porcentagem de 80% é tudo sem vergonha. Aproveitador, extorquiador, pessoas que eu encontro na rua, perdeu casa, perdeu carro, perdeu família, perdeu tudo, perdeu empresa. A gente vai trabalhar nas ruas e vê, e quando você escuta a história das pessoas, você fica de boca aberta. Mas, irmão, vai para a igreja para quê? Para ser roubado de novo? Perdi tudo. Sabe? É uma vergonha isso. Será como é que tá a vida dessas pessoas? Será que essas pessoas dormem? Será que elas colocam a cabeça no travesseiro e dormem? Será? É complicado. Você tá me entendendo? Então, a gente tá, a vidência, ela é porque nós somos profetas, nós temos visão, nós somos videntes, porque aquilo que nós venhamos a falar para a pessoa, verdadeiramente, é porque veio de Deus, Então, quando as pessoas me procuram para conversar, agora tem gente que confunde, né? Pensa que eu sou cartomante gospel, pensa que eu sou adivinhadora, não sou não. Meu negócio é com Jesus. Eu saí da magia negra para vir trabalhar na magia branca, que é papai. Eu vim trabalhar com Jesus. Eu vim trabalhar para a luz, sair das trevas. Então aqui não tem cartomante gospel, aqui não tem feiticeira, não tem feiticeiro, não tem macumbeira nem macumbeiro. Aqui não. Aqui tem serva de Deus.
Serva de Deus vivo. Você tá me entendendo? Que vai o que eu tenho que falar e eu falo, não mando o recado não, que eu tenho medo desse povo não. Entendeu? Porque Deus, ele falou, você vai arrumar tanto encrenca. Eu falei, ai, tô com tanto medo que eu vou dormir em pé. Tão preocupada que eu tô, não vou nem deitar. Então aqui, ele vem falando, também, vamos seguir aqui, da feitiçaria. Da feitiçaria está no livro de 1 Samuel 15, 23. 15, 23. Aí ele fala, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e obstinação é como a idolatria, o culto a ídolos. Dolar, visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, o que ele fez? Ele também rejeitou. Então, ele não rejeitou Samuel? Ele não rejeitou? Por quê? Por causa dos espíritos, das coisas erradas, tudo que vinham fazendo. Então, essa é a feitiçaria. Então, se você vai lá, você começa... Tem gente que ora, que faz uma oração, parece que ele está invocando o culto das trevas. É umas oração estranha, eu nem deixo esse povo orar. Eu falo, olha, quando a pessoa, olha, irmã, eu vou orar. Eu falo, não vem não, não, obrigado, não quero. Não quero, sabe? Porque eu sinto, você sente mal-estar. E eu falo para vocês, eu tenho algo que Deus, ele mostra para mim, eu tenho um sentido de quando eu estou na presença de alguém que está invocando espírito imundo e eu estar acompanhado, eu não só tenho a visão de ver, como também de sentir e me dá uns sintomas, o qual Deus se revelou e se revela para mim, e é onde que eu vou e já falo para a pessoa, eu te repreendo em nome de Jesus, sai de perto de mim. Aí eu repreendo, não tô nem aí, sabe? Eu repreendo. Teve um pastor também que esteve aqui, eu repreendi ele. Mas irmã, você não pode, como que você pode repreender? Ele é um pastor. Eu falei, e daí? Satanás tomou o coração de Pedro e ele estava ali. Foi em cima dele que Jesus levantou a igreja. E Pedro estava do lado de Jesus. Mas Satanás tomou o coração dele. Que o pastor é melhor que Pedro? Sabe? A pessoa precisa acordar. Nós somos seres humanos, gente. Nós estamos na terra. Pode parar. Nós estamos na terra, hein? Então, a gente precisa acordar para a vida. Você tá me entendendo? Precisamos acordar para a vida. Então, aqui, ele vem falando aqui do feiticeiro, e aí ele fala da feitiçaria, mas ele vem falando também do feiticeiro. Quando o Senhor, ele vem falando do feiticeiro, me chamou uma atenção aqui, que está no livro de... Aqui no livro de Êxodo, a feiticeira, ele fala no livro de Êxodo 22, 18, ele fala sobre, se terminar, eu não conseguir gravar tudo, eu vou continuar uma segunda parte, tá? Para me concluir aqui, porque tá dando uns minutos aqui, pode ser que aí eu vou continuar a segunda parte, tá? Então, aqui no livro de Êxodo 22, 18, ele fala, a feiticeira não deixará viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Então hoje a gente vê aí, sabe por quê? O sacrifício vivo veio do céu, o pão veio do céu para nós. Então hoje nós não temos que fazer sacrifício de animais, mas hoje os feiticeiros fazem sacrifício de animais, sacrificam cabrito, bode, isso, ovelha, pega galinha, galo, pato, pata, faz todos esses sacrifícios. E o Senhor fala que serão destruídos quem tais coisas fazer. Tanto aqueles que pedem para ser feito, como aqueles que fazem também. Serão destruídos. Então não adianta, porque são pessoas que eles acham que eles estão muito bem, obrigado, mas não estão. Se não se arrepender de todo o seu coração, serão destruídos, porque assim diz o Senhor. E também no livro de Deuteronômio, capítulo 2, ele vem falando de um versículo que está dizendo sobre o feiticeiro, que não é essa passagem que está dando. Aqui ele está dizendo, então o Senhor falou dizendo, por isso que nós temos que ler Bíblia e procurar conteúdo quando a palavra não está de acordo, porque veja bem, foi colocado um versículo e capítulo ali por engano, tá? Deuteronômio, mas não ali, tá ali no livro, é Daniel 2:2, no livro de Daniel 2:2, porque em Deuteronômio
2:2, ele está dizendo, então o Senhor falou, mas Daniel está dizendo o quê? No livro de Daniel, ele vem falando sobre que é sobre a feitiçaria, porque o rei mandou chamar os feiticeiros. O que o rei fez? Ele mandou que chamasse o quê? Os feiticeiros, os magos, né? Ó. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos, e eles vieram a se apresentaram diante do rei. Porque quando as pessoas vão lá para ler, elas vão lá ler Deuteronômio. Não é, gente, é Daniel, capítulo 2:2, para não passar informação errada, para depois não dizer que está fazendo uma pregação errada. É por isso que temos que vistoriar a Bíblia, para podermos fazer as coisas corretas ao Senhor. Então, no livro de Daniel está dizendo isso, tá bom? Que o rei mandou chamar os feiticeiros, os magos, os adivinhadores, por quê? Para que viessem dar a ele o que? A revelação do sonho que ele teve. Mas quem foi que se revelou a ele? Foi Daniel. Por que Daniel se revelou a ele? Porque quem se revelou a Daniel foi o Senhor, não foi encantadores, adivinhadores. Tanto é que a Bíblia nos fala que aqueles homens que estavam lá, que eram os feiticeiros, os magos e adivinhadores, ninguém acertou, ninguém conseguiu adivinhar, ninguém conseguiu se revelar qual foi o sonho que aquele homem teve, que Nabucodonosor teve. Mas o Deus de Daniel soube. O Deus de Daniel se declarou para ele. Então, aquele profeta, vidente, o oráculo, vidente, então ele teve a visão, porque Deus falou com ele, face a face, chegou em Daniel, falou, o sonho de Nabucodonosor é assim, assim, assim. O que ele fez? Daniel foi lá e se revelou no sonho dele, com aquela estátua que ele tinha, com toda ali aquela grande imagem, que ele seria o quê? E o rei, e os reinos seriam todos destruídos, e viria alguém que queria tomar aquilo ali. Então, os magos, aqueles adivinhadores, conseguiram fazer alguma coisa? Não, para você ver que é mentira, porque se eles não têm um demônio para vir trazer para eles a informação, não deu tempo do demônio fazer tudo isso, porque os magos ficaram totalmente atordoados, porque mandou reunir todos eles para serem mortos. Cadê que os demônios avisou para eles que eles iam ser mortos? Cadê? Mas o Deus de Daniel ainda os poupou, trazendo Daniel, dizendo para que ele não fizesse nada àqueles magos e àqueles feiticeiros, para